Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nesta manhã iluminada, em que somos convidados a sentir a grandeza de Deus em toda a natureza, refletindo na nossa natureza espiritual. Portanto, é uma alegria darmos continuidade a este assunto tão importante para que nós possamos compreender, vivenciar cada dia mais a lei do amor. Hoje nós vamos ler o item 9. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto e vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança não raro as sublimes proporções. Queridos amigos, nós hoje vamos fazer um pouco diferente, tal a importância dessa lei, desse item, deste capítulo, que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos comentar, refletir por partes, pedindo licença a todos para que a gente possa entrar na intimidade de cada um e convidá-los para refletir conosco. E vamos talvez demorar um pouco mais, mas acho que é de extrema importância entender o sentido do amor, para que nós possamos aprender a viver em plenitude, em comunhão com Deus e com nosso irmão. Assim, Jesus, elevando nosso pensamento até o Senhor, nós te pedimos força, coragem, bom ânimo, para que tenhamos um novo olhar para esta lei sublime, que é a lei do amor, que é o mandamento maior que viestes nos ensinar. Que nós saibamos sentir dentro de nós o potencial de luz e de energia que Deus, nosso Pai, colocou em nossa intimidade. Dai-nos força, Jesus, compreensão, para que sejamos amparados a fim de sairmos do egoísmo, da nossa vaidade, para mergulhar na nossa consciência espiritual. Obrigado, Jesus. Nós te pedimos muito amparo para todos nós, a fim de que esse conteúdo seja profundamente absorvido por nós. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, a nossa opção de trabalhar até com as frases que compõem este item ou este capítulo vai fazer com que a gente amplie a nossa observação, amplie a nossa comparação, mas amplie também as nossas reflexões em função de nós mesmos. Porque temos visto que é muito fácil falar de amor, mas não saber o que é o amor. Porque o nosso amor ainda é um amor-paixão. Não é um amor de desprendimento, de renúncia, como nós vimos com Alcione no livro Renúncia, que soube resignar, dedicar, abdicar tudo que podia em função do seu amor para auxiliar o seu próximo. Então, o amor, ele é de essência divina. Nós estamos falando dessa centelha divina que Deus colocou dentro de nós no momento da nossa criação. E aqui o Evangelho vai falando que ela está no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. O que é o fundo do coração?
é a relação que existe entre o campo mental e o coração. O sentimento nasce na intimidade da estrutura mental, no imo do espírito, e reflete também no imo do coração. Então, veja bem que o convite é para que a gente possa comprovar, muitas vezes, o que seja este amor em nós, convidando-nos a mudar o olhar. Porque aqui ele vai mostrar que o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer vivo e ardente afeição. Ora, nós sabemos que até os animais não têm esse sentimento desenvolvido, mas ele tem essa percepção. Tanto é que ele nos acaricia, ele fica ali vigiando em sentinela. Se pudéssemos dizer que fosse um sentimento, mas o sentimento ele está no espírito, porque o sentimento está ligado ao pensamento, o animal não tem pensamento. Imaginemos nós, que somos filhos de Deus, já temos dentro de nós atributos em expansão para que elas um dia alcance a nossa potencialidade. Há um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração transbordar de amor, despendem tesouros desses sentimentos, como animais, plantas e até coisas materiais. Então, veja bem, está mostrando aqui que qualquer um de nós, a um ente ou a um objeto qualquer, nós temos dentro de nós esse sentimento que sai de nós. E é que despendem tesouro desses sentimentos com os animais. E hoje até precisamos tomar cuidado, porque estamos trocando os afetos, muitas vezes com um irmão, um primo, um sobrinho, um neto, um companheiro, nós estamos trocando essa forma de amar, porque o animal, ele não contesta comigo. Muito difícil quando amamos um animal e que ele recebe essa vibração, ele revoltar ou ele nos agredir. Então, nós fazemos isso com os animais, com as plantas e até com as coisas materiais. Então, ele mostra que é uma espécie de misantropos que se queixar da humanidade em geral e a resistir em pendor natural de suas almas. Quem busca em torno de si a afeição e a simpatia rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Então, eu preciso ver que o amor é um sentimento em expansão e não instintivo. Instinto é aquilo que eu não estou raciocinando, eu vou agindo. Por isso que eu tenho um instinto de estar próximo com determinadas pessoas. Mas ele fala aqui: entretanto, por mais que façam, não logra sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou no coração ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torne-se fonte das santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis, e ajuda a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Queridos amigos, até antes de Jesus começar o seu grande trabalho de implantação do cristianismo, os homens estavam presos ainda à lei de Moisés. O amor é um novo mandamento que o Cristo nos trouxe, e ele veio não para falar do amor, mas ele veio para nos ensinar, vivenciando. Então, o que nós precisamos entender é que para consolidar a excelência da lei de Moisés, a lei mosaica, do ponto de vista da opinião,
Jesus poderia invocar ciência, filosofia, tudo que ele quisesse, política, ética, mas ele não fez isso. Ele, para marcar, grafar dentro de nós, ele nos trouxe um sentimento que foi o amor. E foi o amor que rege a justiça de toda a criação universal. O que ele fez? Ele preferiu testemunhar a lei do amor nos seus atos, nos seus relacionamentos, para que todos pudessem compreender que ele não estava aqui para ensinar uma filosofia, ele estava para vivenciar uma lei, a lei do amor. Já a lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações, e que a maior grande parte representam quase toda uma totalidade dos seres humanos. A lei de Talião é: você fez, você tem que pagar. Então, muitas vezes, hoje, nesse período de transição, de tantas nuances, de tantas diversidades e de tantas diferenças, nós estamos vendo isso com mais clareza. Tem muitas pessoas matando, tem muitas pessoas vingando, tem muitas pessoas ainda com pensamentos em guerra. Será que eles já construíram dentro de si o tabernáculo do amor na sua consciência, nos seus corações? E nós sabemos que não, porque a presença da lei é uma presença que deve reverberar no meu pensamento. Então, ele é a presença da lei do amor, ele testemunha para nós a grandeza de todo o trabalho do Cristo, pois o cristianismo, ele é o puro amor. Jesus veio vivenciar a lei do amor. Por isso que ele não é uma religião. O cristianismo é a vivência da lei divina em nós. Então, é preciso que a gente compreenda que o que mais nos chama a atenção nesse trabalho do Cristo é a presença dessa lei em todos os sentidos. E essa presença da lei, ela está no verbo amar. E é por isso que estamos sendo convidados a amar, porque define melhor todo esse conteúdo que viemos fazer, mesmo porque nós sabemos que o amor, ele é o alimento de nosso espírito. O amor é vida. O amor é que faz com que nós nos relacionamos. Então, quando Moisés esteve aqui conosco, na humanidade, ele ainda não compreendia, sabia que viria o Cristo, o enviado de Deus, mas ainda não compreendia a grandeza da herança divina que Jesus estava nos trazendo. Por que herança? Porque Jesus é filho de Deus. E ele trouxe para nós todo o seu compromisso para que a gente pudesse aprender a amar. E é por isso que nas comparações que nós estamos falando, Jesus mostra para nós a necessidade de compararmos, ele compara isso, a ingenuidade, a simplicidade da criança, com uma forma de que nós precisamos levantar as reflexões para que a gente possa trabalhar com diretrizes mais seguras em nossa vida. E depois de Jesus, nós vamos encontrar com a doutrina espírita que vai nos tirando esses equívocos da nossa vida. O Cristo, ele é um sol renovador na nossa vida. É ele que vai renovando as nossas esperanças. É ele que nos traz para nós todos a oportunidade libertadora. Porque o olhar do espírita de hoje tem que ser diferente do olhar daqueles que receberam a lição de Jesus. E é por isso que nós vamos ver quando Cristo nos disse que nós deveríamos amar uns aos outros. E como é que nós vamos amar uns aos outros sem compreender o papel do próximo na minha vida?
Então, é preciso que a gente, como espírito, ilumine o nosso pensamento, ilumine a nossa casa mental, para que nós possamos renovar a nossa forma de olhar o outro, de perceber e de sentir, e também construir em nós, por esses exemplos que o Cristo nos trouxe, a fé. Porque a fé, ela é um mecanismo renovador de todos nós. E nós vamos ver que o Cristo nos trouxe, dentro desse conhecimento que nós estamos aí há séculos tentando aprender, compreender, ele nos fala que nós devemos aprender a perdoar para amar melhor. Olha como é importante isso. Perdoar para amar melhor. E esse amor que nós estamos falando aqui, ele vai nos libertar. E é isso que o Evangelho, então, hoje está nos mostrando, quando ele nos diz que é preciso que a gente veja e sinta esse germe, né, vivo que foi depositado no coração de todos nós. Então, quando Deus coloca isso em nós, nós talvez não tivéssemos tido o olhar, mas hoje nós estamos convidando a todos a vivenciarmos a lei do amor no dia a dia da nossa vida. E nós reconhecemos que isto é ainda, para muitos, distantes. Mas por que é distante? Porque muitas vezes nós trocamos o amor pela avareza, ficamos guardando as coisas, ficamos amontoando. Então, a avareza, ela para muitos, ela tipifica pedras preciosas, enquanto o campeador por ausência do socorro. É isso que nós estamos vendo hoje com a humanidade. Nós vamos ver que a avareza ela está presente em todos os momentos, são portadoras de grandes dificuldades e os pensamentos mergulhados na avareza, contrário ao amor, ao bem, à caridade, eles são acumuladores. Então, eles guardam, têm nos cofres fortes, mas bem fortes, da usura, onde eles depositam, como a parábola que nós vimos, daquele irmão que encheu os seus celeiros e depois veio a desencarnar. Então, nós temos na avareza várias classificações e que muitas vezes nós precisamos nos encaixarmos para ver o que tem nos impedido de amar. Porque são avaro todos aqueles que são dotados de palavra fácil, portadora de luz, que encarceram-se no silêncio da vaidade, aqueles que têm um pensamento aniquilador, aqueles que vivem na crítica. Então, ele vai aos poucos se destruindo mesmo, com azedumes, antes de edificar o bem em sua vida. Por isso que a avareza é como um câncer. Ela corrói interiormente as vidas e vão fazendo com que a gente vai destituindo de toda a finalidade superior que o amor nos promove. Então, meus irmãos, vamos ver aqui que o Espiritismo ele vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto. Estais atentos, pois essa palavra ergue a lápide do túmulo vazio, e a reencarnação triunfando da morte vela as criaturas deslumbradas no seu patrimônio intelectual. Então, nós vamos parar por aqui hoje e vamos depois, então, amanhã, falarmos um pouco dessa segunda palavra do alfabeto. Pedindo a Jesus, neste momento, que Ele nos agasalhe, fluidifique as nossas águas, fortalecendo os nossos propósitos de melhoria espiritual, pedindo a Deus, nosso Pai, que fluidifique as nossas águas e que sintamos agasalhados pelo amor de Jesus. O amor do Cristo é que nos ampara, que nos sustenta, pedindo a Ele que olhe por nossos entes queridos, pelos nossos familiares, pelos amigos que se encontram enfermos, doentes,
por aqueles, Jesus, que se encontram doentes da alma, do seu pensamento, mas o seu amor incondicional possa nos envolver e envolver toda a humanidade, que nós depositamos cada dia mais a esperança na sua palavra, no seu evangelho, nos seus ensinamentos, que só o Senhor tem a nos ofertar. Obrigado, Jesus, que o nosso querido professor Eurípides Barçanufo possa agasalhar-nos nestes dias em que estamos falando cada vez mais da lei do amor, no desejo ardente de que nós queremos melhorar, buscando um novo olhar para a nossa existência. É tempo de amar, irmãos, tempo de esperança. Receba no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.